Cassandra Nova é a grande vilã do filme Deadpool e Wolverine. Ela é como se fosse uma irmã gêmea maligna do Professor Xavier, mas na verdade é um pouco mais complexo que isso. Claro, eu vou explicar toda a história dela nesse vídeo, mas um ponto muito importante de comentar é que nas HQs foi ela quem orquestrou e causou o massacre de Genosha, que foi adaptado no episódio 5 de X-Men 97. Na ocasião ela acabou matando milhões de mutantes e gerando a fúria de toda a espécie. Alguns personagens nunca se esqueceram desse massacre de Genosha e buscam vingança contra Cassandra Nova até hoje nas HQs, mais de 23 anos depois da saga original de E de Extinção. Criada por Grant Morrison e Frank Quitely, Cassandra Nova apareceu pela primeira vez nas HQs em Novos X-Men número 114, em maio de 2001, a primeira HQ da saga E de Extinção. Nos quadrinhos, além de destruir Genosha, Cassandra já manipulou os X-Men psiquicamente, fazendo membros da equipe atacarem os outros, já roubou o corpo de Charles Xavier e revelou a identidade dos X-Men para o mundo, já atacou a guarda do Império Shi'ar, manipulou Emma Frost para recriar o Clube do Inferno, já fez parte dos Carrascos em Krakoa e até chegou a manipular o Forge para criar nanosentinelas microscópicas que infectam humanos e transformam eles em máquinas de caçar mutantes. Sem contar que uma versão alternativa dela já foi possuída pela Fênix. Ela tem uma história muito interessante, como sempre vamos começar pela origem. Como eu disse no começo do vídeo, Cassandra Nova Xavier não é exatamente a irmã gêmea maligna do Professor X. Ela é o que os Shi'ar chamam de Mumudrai, um espírito que é igual e ao mesmo tempo oposto de uma pessoa. Por conta do incrível potencial genético do Professor Charles Xavier, essa Mumudrai foi capaz de criar uma forma física, efetivamente se tornando uma gêmea. Durante a gestação, ainda no útero da mãe deles, chamada Sharon Xavier, Charles percebeu a existência de Cassandra como uma presença maligna e tentou matá-la preventivamente usando as habilidades psíquicas que ele já tinha. Cassandra mal conseguiu se defender e o choque da batalha fez com que Sharon tivesse um aborto espontâneo. Embora os médicos tenham declarado que Cassandra nasceu morta, ela na verdade sobreviveu e passou décadas como uma massa crescente de células em uma parede de esgoto, construindo um novo corpo para si própria e planejando vingança contra o irmão. E bora falar dos poderes dela. Cassandra Nova tem telepatia comparável à de Charles Xavier. Ela conseguiu o espectro completo das funções mutantes latentes no próprio genoma depois de copiar o DNA de Xavier. Isso também concedeu a ela vastos poderes psíquicos além de telepatia, incluindo telecinese e a capacidade de liberar uma forma astral. Além disso, ela pode duplicar e manipular o DNA de outros, tem fator de cura e pode se regenerar rapidamente e também consegue atravessar matéria sólida. Cassandra é uma telepata de alto nível, capaz de superar as mentes de outros telepatas poderosos de vez em quando, como Emma Frost e o próprio Charles Xavier. Ela pode controlar mentes, criar ilusões telepáticas, projetar a forma astral, criar escudos psíquicos, detectar mutantes próximos e transferir a mente dela para outros corpos. Além disso, ela possui habilidades telecinéticas poderosas, podendo manipular objetos e energia com o poder da mente, inclusive em um nível submolecular. E voltando para a história dela, a primeira aparição, como comentei, foi em E de Extinção. Nessa história, quando ela surgiu, Cassandra localizou o último molde mestre criado por Bolivar Trask nas selvas da Amazônia no Equador. Esse molde mestre era calibrado para o DNA de Bolivar Trask e só ele ou algum parente conseguiria ativar a máquina. E esse último molde mestre era capaz de adaptar uma tecnologia existente em uma ampla variedade de formas letais de sentinelas. Como Bolivar Trask estava morto na época, ela encontrou Donald Trask III, um dentista que era o último Trask vivo, sobrinho de Bolivar, e forçou ele a acompanhá-la até a floresta, onde usou a voz dele para ativar os protocolos de controle do molde mestre. Depois disso, ela matou Trask e se fundiu com o corpo dele. Então ela despachou sentinelas gigantes para Genosha, resultando no massacre genocida de mais de 16 milhões de mutantes. Na época, metade da população mutante do mundo vivia em Genosha e quase todos foram assassinados nesse ataque. A princípio, a única sobrevivente foi Emma Frost, mas depois de um tempo foi revelado que Magneto também acabou sobrevivendo. Enquanto isso, Wolverine e Ciclope estavam investigando a atividade na floresta amazônica junto com um mutante que tinham resgatado na Austrália, chamado Ugly John. O jato deles foi atacado por sentinelas selvagens. Os dois X-Men conseguiram dominar Cassandra Nova, mas Ugly John sofreu ferimentos pesados e acabou morrendo. Wolverine cortou as cordas vocais de Cassandra e ela foi levada para o Instituto Xavier para ser interrogada. Lá ela começou a atacar os X-Men psiquicamente e depois se dirigiu ao cérebro em uma tentativa de
usar o equipamento para destruir todos os mutantes restantes do mundo. Então Emma Frost quebrou o pescoço dela, atordoando Cassandra, e Xavier finalizou o serviço dando 6 tiros na vilã. Pouco tempo depois foi revelado que logo antes dos tiros, Cassandra trocou de mente com Charles e tomou o controle do corpo dele. Foi ela quem atirou e depois ainda usou o corpo de Xavier para revelar a identidade do próprio Charles e dos X-Men para o mundo inteiro nos noticiários. Depois disso, Cassandra partiu da Terra com Lilandra, usando o corpo de Xavier. Enquanto estava com o Império Shi'ar, Cassandra usou os poderes dela para tomar o controle da Guarda Imperial e começou a destruir o Império por dentro. Cassandra tinha construído um monstro psíquico ao redor de si mesma, aparentemente composto pelos membros de todas as pessoas que ela tinha absorvido ou controlado ao longo dos anos. Depois de derrotar todos que cruzaram o caminho dela, Cassandra novamente tentou usar o cérebro para acessar as mentes de todos os mutantes da Terra, mas a mente de Xavier tinha sido colocada ali por Jean Grey e ele estava esperando por ela. Assim, Xavier conseguiu recuperar o próprio corpo. Sem forma e sem suporte de vida, Cassandra ficou vagando até que Emma Frost levou o corpo dela até lá. Ao entrar naquele corpo, Cassandra acabou sendo presa dentro dele, já que o corpo real dela estava morto e esse corpo era, na verdade, do metamorfo da Guarda Imperial Shi'ar chamado Stuff. A mente dela foi apagada e ela iniciou um processo mental de reeducação por simulações psíquicas feitas por Professor X e Jean Grey, enquanto o corpo real dela foi colocado em uma caixa de metal virtualmente impenetrável. Quando Emma Frost colocou a mente da Cassandra nova no corpo de Stuff, Cassandra usou os poderes dela em um último ato de desespero para plantar uma sugestão profunda na mente da Emma. Cassandra explorou os medos de Emma Frost, as dúvidas e culpas dela, para criar uma ilusão psíquica, na qual Emma Frost acreditava que Cassandra nova tinha recrutado ela para um novo clube do inferno e que ela tinha sobrevivido em Genosha junto com Sebastian Shaw e Negasonic Teenage Warhead. Emma então torturou os X-Men com ilusões e forçou Kitty Pryde a libertar Cassandra da caixa de segurança. Livre, a Cassandra nova procurou por um novo hospedeiro. Ela tentou possuir o corpo de Kitty, mas não teve sucesso. Antes que os X-Men pudessem detê-la, eles foram teletransportados a bordo do Pico, base da SWORD na atmosfera da Terra. Sidren, agente da SWORD, estudou a mente de Emma e não encontrou nenhum traço da mente de Cassandra nova ali. Em um outro momento, depois de uma das ressurreições de Jean Grey, Cassandra nova começou a instigar crimes de ódio contra mutantes no mundo inteiro através de sugestão psíquica. Ela foi tão longe que chegou a enviar para Jean Grey uma mensagem enigmática e ameaçadora através de uma senadora da ONU e logo em seguida fez a cabeça da senadora explodir, incriminando Jean e a equipe dela por um ato de terrorismo. Cassandra nova avançou com o objetivo de criar nanosentinelas, máquinas microscópicas desenvolvidas por Forge enquanto ele estava sob o controle mental dela. Esses micro-robôs, uma vez instalados no cérebro de um humano, permitiam que eles detectassem mutantes nas proximidades e levavam eles a um estado de fúria assassina. Ela infectou tanto pessoas comuns quanto chefes de estado com essas sentinelas. Cassandra nova também usou essas nanosentinelas para atacar diretamente os X-Men, primeiro infectando a Tempestade e manipulando ela para atacar a equipe de Jean Grey em Wakanda, e depois usando uma versão jovem do Abominável para atacar os X-Men quando eles se mudaram para perto de Atlantis. Após Jean conseguir limpar o nome dela das acusações de assassinato, Cassandra se preparou para lançar enxames de nanosentinelas em todas as principais cidades do mundo. Os X-Men frustraram esse plano com a ajuda de uma das recrutas mais recentes, a tecnopata Trinary, que também localizou a nova base de operações da Cassandra na Genosha abandonada. Em retaliação, Cassandra tomou o controle de Prestige, uma versão de Rachel Summers, filha de Jean Grey de uma linha do tempo alternativa, para enfrentar os X-Men, mas Jean conseguiu resgatar Rachel. Então Cassandra fez reféns em vários aviões comerciais e chegou a sequestrar um helicarrier do Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul para transformar o exército da Coreia em um exército pessoal. Cassandra pretendia forçar Jean a ir para a guerra, mas antes de ir para Genosha, Jean pediu ajuda para Tony Stark para criar um suprimento de inúmeras réplicas do capacete do Magneto que iam forçar as pessoas
sob o controle da Cassandra Nova a se libertarem. Cassandra Nova ficou furiosa com essa estratégia dos capacetes e, em retaliação, causou a explosão de um dos reatores nucleares do Helicarrier, com a intenção de derrubar a aeronave na ilha. Com a ajuda dos Vingadores, os X-Men conseguiram detonar o Helicarrier antes que ele atingisse ao solo. E todos os X-Men e os Vingadores atacaram Cassandra vestindo réplicas do capacete do Magneto para não serem controlados. Cassandra foi derrotada quando a Jean instalou uma microsentinela reprogramada na mente da vilã para fazer ela sentir empatia pela primeira vez na vida. Cassandra foi instantaneamente tomada pelo arrependimento por conta das próprias ações, e Jean prometeu ajudá-la a aprender com os erros. Em algum momento depois de tudo isso, Cassandra se mudou para a nação exclusiva de mutantes chamada Krakoa e se juntou ao grupo chamado de Carrascos. No entanto, ela só foi autorizada a se juntar a esse grupo como parte de um plano de Emma Frost, Kitty Pryde e Somnus em busca de vingança contra ela. Emma e Kate nunca perdoaram Cassandra Nova pelo massacre em Genosha, que também tinha resultado na morte do pai de Kitty Pryde. O verdadeiro plano delas foi guardado na mente de Somnus, que tinha o poder de bloquear Cassandra de ler a mente dele. Quando os Carrascos viajaram 2 bilhões de anos no passado, Cassandra apagou as mentes dos irmãos Bactérias, Archaea e Sublime para libertar uma antiga civilização mutante chamada Threshold. Logo depois disso, os outros Carrascos emboscaram Cassandra como parte do plano de Kitty e Somnus e deixaram ela presa no passado. Não se sabe o que aconteceu com Cassandra depois disso, porque uma guerra levou à extinção dessa civilização chamada Threshold, restando apenas Zokara e Shiloh como os únicos sobreviventes. Ainda não foi revelado nas HQs se Cassandra sobreviveu a essa guerra no passado distante. E na Terra 41001, uma realidade alternativa do multiverso da Marvel, Cassandra foi a principal responsável pelos ataques dos Shi'ar aos X-Men. Ela manipulou o Império Shi'ar na esperança de ganhar controle sobre Jean Grey e a Força Fênix. A esperança dela era se unir à Fênix e assim ser capaz de destruir toda a existência. Ela acabou tendo sucesso e conseguiu dominar a Força Fênix, mas pouco antes dela destruir todo o universo, Jean Grey e Psylocke conseguiram parar Cassandra. Jean então falou para Cassandra que todos eles iam transcender a realidade. Jean Grey usou a própria conexão com a Fênix para reunir um grupo de X-Men, tanto vivos quanto mortos, para que todos pudessem se tornar um só com o universo. Xavier e Cassandra admitiram que tinham medo um do outro e Jean contou para eles que isso fazia parte de ser um humano. Então, ela e os X-Men ressuscitados formaram uma grande Fênix e se tornaram parte do próprio universo. E eu já expliquei a história de diversos personagens da Marvel no mesmo formato desse vídeo, tanto heróis quanto vilões. Se você quiser conferir, é só clicar nessa playlist aqui do lado e escolher qual personagem você quer conhecer melhor. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!